Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Chu, a galera me conhece como Chu, viralmente. Bom, eu vou falar sobre esse tema que eu venho me dedicando desde o início do ano, basicamente, que são as teorias da comunização e aceleracionismo de esquerda como um contraponto às teorias da comunização, que eu venho estudando há um pouco mais de tempo ainda. E, bom, tem algumas considerações preliminares que a gente precisa fazer sobre essa apresentação. Bom, a primeira, essa apresentação já toma como pressuposto que o capitalismo é um sistema que precisa ser superado. Não só que é um sistema que precisa ser superado, mas que a questão mais importante da filosofia política contemporânea é superar o capitalismo. Porque é uma questão até existencial para a vida na Terra. Bom, o segundo pressuposto que a gente precisa ter em mente é a crise da esquerda, a crise do pensamento de esquerda, que, como o Fischer denunciou muito bem, é uma crise teórica, é uma crise prática, é uma crise de imaginação, que vem acontecendo desde depois do fim da União Soviética. Então, bom, por que eu estou falando de aceleracionismo de esquerda e teorias da comunização? Porque são duas vertentes bem contemporâneas, coisas do século XXI, que procuram avançar o debate teórico sobre comunismo, sobre superação do capitalismo, pós-capitalismo e tal. E especificamente as teorias da comunização, eu nunca vi um artigo acadêmico escrito no Brasil sobre teorias da comunização. E as teorias da comunização são teorias tão interessantes de a gente estudar, que avançam tanto o debate sobre Marx, sobre a teoria do valor, sobre tudo isso, que eu acho que é necessário falar sobre isso. Bom, tudo bem. Mas tem algumas influências iniciais das teorias da comunização que a gente precisa entender antes de chegar nelas em si. A primeira é o comunismo de conselhos. O comunismo de conselho é uma vertente desenvolvida no início do século XX do comunismo, que é representado por vários autores: Karl Koch, Otto Hull, Anton Pannekoek, Paul Medek, que inclusive um autor mais recente que em certa parte da vida se associou ao comunismo de conselhos é o Lyotard, que a Clarice falou. Lyotard fez parte do Socialismo à Barbárie, que era um grupo comunista de conselhos. Mas, se não me engano, foi só por uma parte da vida dele. Bom, ele é uma vertente bem característica da esquerda comunista alemã e holandesa. O que a gente diz por esquerda comunista? Tipicamente são vertentes que são tidas como a esquerda do bolchevismo. O comunismo de conselho se distanciou do bolchevismo logo no período Lenin, porque entendeu que o comunismo o poder comunista precisa remeter diretamente aos conselhos, e o bolchevismo, sob o comando de Lenin, aparelhou os sovietes, que eram os conselhos que tinham na Rússia. Então, logo no período Lenin, eles se distanciaram do bolchevismo. Então é isso, né? Eles têm uma recusa da política institucional no partido e no Estado, né? E foco nos conselhos locais da classe trabalhadora. Não necessariamente eles são contra a existência do Estado, mas eles defendem que o poder deve vir diretamente dos conselhos. É 100% de baixo para cima. Esse é o ponto. Outra coisa que a gente tem que entender é a Internacional Situacionista. A Internacional Situacionista foi um movimento que surgiu lá nos anos 50, esteve nativa até os anos 70, e foi liderada por esse carinha aí, o Guy Debord, que escreveu um livro bem famoso, que é Sociedade do Espetáculo. Ele tinha um marxismo libertário, bem heterodoxo, assim, e bem heterogêneo também. Era um campo bem difuso. Eles defendiam que a evolução deve abranger todos os aspectos da vida, e isso vai ser bem importante. Não é só uma questão econômica, de relações de classe. Ela deve abranger todos, sem exceção, os aspectos da vida.
E o centro internacional situacionista, centro teórico, está na crítica ao espetáculo. O que seria esse espetáculo? Bom, para eles, a vida contemporânea sobre o capitalismo acaba colocando como prioridade as representações sobre o que seria uma vida autêntica, né? E sim, ele escreveu isso muito antes das redes sociais, tá? Isso acaba se tornando ainda mais relevante hoje em dia. Mas o espetáculo está desde os fenômenos da mídia, que são mais evidentes, né? Até, por exemplo, o capital dinheiro seria também uma forma de espetáculo. Seria uma representação abstrata que rege a vida cotidiana, né? Bom, aqui, representações e relações mediadas em oposição à vida autêntica. Essa palavrinha aqui, mediação, vai ser muito importante também. Mantenha isso em mente. Então, recapitulando, o ponto é esse. Eles defendem a vida autêntica que eles defendem é uma vida não mediada por instituições, por representações, enfim, que regem a nossa vida. Geração de 68. Deleuze e Guattari. Uau! Então, para quem não sabe, a maioria das pessoas devem saber, maio de 68 foi uma série de protestos, a maior insurreição popular da história da França em questões numéricas, né? Muitos consideram um fracasso, apesar de que teve sim avanços. Enfim, a gente não vai entrar muito em detalhes sobre o que foi o maio de 68. Mas teóricos que vão ser muito importantes para a gente são Deleuze e Guattari, com o Anti-Édipo e Platôs, e Antonio Negri e o campo autonomista italiano, no geral. Não vou explicar eles agora, não vou, porque eles vão aparecer depois. Bom, agora entrando na teoria da comunização propriamente dita. Quem são os principais proponentes da teoria da comunização? Gilles Dauvé, teoria comunista, e o Marcello Tari, a gente pode chamar. Também um outro coletivo inglês, chamado EndNotes, que se propôs a continuar o legado da teoria comunista. Bom, vocês estão vendo aí a foto do Gilles Dauvé, que parece uma mugshot de prisão, né? Até combina bastante com ele, porque eu acho que ele devia ser preso mesmo, ele é pedófilo, assumido e tal. Igual vários filósofos franceses por aí, né? A teoria comunista é, na minha opinião, o coletivo mais interessante de estudar das teorias da comunização. Eles colocavam muita ênfase no estudo da teoria de valor do Marx, né? Eles avançaram bastante o campo. Só que o que a gente vai focar mais é no Marcello Tari, que é o que escreveu esse livrinho aqui, Não Existe Revolução Infeliz, que é o livro que eu me baseei para escrever o texto. Bom, o que de novo as teorias da comunização vão propor para o campo marxista? Eles rejeitam radicalmente a mediação de que a Internacional Situacionista estava falando. Mediação do Estado, do capital dinheiro e do Partido Revolucionário para a Revolução. Eles defendem uma revolução que seja radicalmente horizontal, que seja uma insurreição que imediatamente negue todas essas mediações e produza imediatamente um espaço livre delas. Assim, eu vou explicar mais isso adiante, mas antes a gente tem que abrir um parênteses para explicar o que são as máquinas sociais de Deleuze e Guattari, porque é um paradigma muito importante para o que o Marcello Tari desenvolve. Bom, para Deleuze e Guattari, a gente tem três grandes máquinas sociais que regem a nossa vida. A primeira que surge na sociedade é a máquina territorial primitiva, que remete ao corpo da terra, e é o que rege as relações sociais diretas
enfim, todas as relações sociais diretas que eles conseguem imaginar, de aliança, filiação, etc. E aí, em um campo um pouco mais abstrato do que a máquina territorial primitiva, a gente tem a máquina despótica bárbara, que é a que remete ao corpo do déspota e que funda o Estado, basicamente. Ela diz respeito às relações sociais mediadas pelo Estado. Enfim, e por qualquer poder um pouco mais abstrato, um pouco mais mediado do que a máquina territorial primitiva. E aí, em um campo ainda maior de abstração, a gente tem a máquina capitalista civilizada, que remete ao corpo do capital e dinheiro. Por que ela está em um campo de abstração maior? Porque ela é que converte todas as relações sociais que existem dentro da sociedade em quantidades abstratas. Em quantidades abstratas, e é um ente autônomo que rege essas quantidades abstratas, independente da arbitragem de cada indivíduo, ou mesmo da máquina despótica bárbara. É um ente descontrolado e autônomo e impessoal. Bom, tá aí o livrinho que eu mostrei para vocês, né, que é o que a gente vai focar mais. Não existe revolução infeliz. E, bom, ok. O Martin Lotari se baseia muito tanto em Deleuze-Guattari para produzir a teoria deles, quanto em Antônio Negri e Agamben, principalmente no que diz respeito à dialética entre o poder constituinte e a potência destituinte. O poder constituinte é o que cria e legitimiza o Estado, né, e seria o processo positivo dessa dialética. Enquanto a gente tem também o poder ou a potência destituinte. Eu coloquei entre parênteses poder e potência, porque foi traduzido para o português como poder. Mas eu acho que em italiano ele diz potenza, e eu acho que é uma tradução mais interessante, porque ele está usando os conceitos de potenciato de Aristóteles. Está remetendo aos conceitos de potenciato de Aristóteles. Uau, que aristotélico, né? Mas o que é o poder ou a potência destituinte? O poder que, bom, como o nome já diz, destitui o poder constituído. É um processo negativo. E o que o Negri fala? O Negri entende que todo processo criado pela potência destituinte resulta em um novo poder constituinte, né? Mas o Agamben vai discordar disso. Ele diz que não necessariamente uma potência destituinte pode tornar inoperante o poder e criar relações que fogem ao Estado, fogem ao qualquer poder constituído. E é essa interpretação que o Tari vai pegar. Porque, como eu já tinha dito, o Tari quer procurar um modo de vida que não seja mediado pelo Estado, pelo capital, pelo poder constituído no geral. Então, para ele, essa noção de poder destituinte é interessante. Por isso que o Tari diz que o comunismo dele é um comunismo destituinte, um comunismo puramente destituinte, que procura destituir o poder sem constituir uma nova forma de poder. Bom, o que é a revolução para ele? A revolução é a potência destituinte em ato. É o processo que imediatamente destitui o poder, destitui todas essas mediações abstratas que regem a nossa vida, como de novo, o Estado, o capital, o dinheiro. E sim, essa revolução para ele tem que acontecer sem a mediação do Partido Revolucionário também, como é uma característica das teorias da comunização no geral, né? Porque eles entendem que uma revolução trazida pelo partido necessariamente gera um novo poder constituinte, né? E não é isso que eles querem. Então, a revolução é a criação da comuna, que é um espaço livre da mediação do Estado do capital. Eles citam como exemplo dessa prática revolucionária os zapatistas, o movimento neozapatista do México, que,
enfim, é uma sociedade que a gente pode dizer que é uma sociedade contra o Estado, pegando de Pierre Clastre, né? Pegando emprestado de Pierre Clastre. E ele vê na máquina territorial primitiva de Deleuze-Guattari, nas relações imediatas, um modelo para a comuna. Aí, vocês podem escutar isso e pensar, bom, você está dizendo que é comunista, marxista, mas a conclusão que ele chega meio que vai para o lado do anarquismo, né? E, sim, a gente pode dizer que é uma forma de anarquismo, apesar de ele estar dialogando não com o que a gente entende como tradição anarquista, mais com a tradição marxista, mas as conclusões que eles chegam, que a teoria da comunização chega, de fato coloca eles bem no campo do anarquismo. Apesar de uma fundamentação teórica ser diferente. Aí, bom, vamos contrapor isso com o aceleracionismo agora. Bom, aceleracionismo ou aceleracionismos? Porque aceleracionismo, hoje em dia falar de aceleracionismo é uma coisa muito complicada, porque você tem tantas vertentes diferentes de aceleracionismo e tem tanta besteira que é falada sobre aceleracionismo por aí, que as pessoas se confundem completamente. Ninguém sabe mais o que é aceleracionismo. Então, talvez seja legal a gente começar com o que o aceleracionismo de esquerda, que é o que a gente vai focar aqui, não é. Aceleracionismo de esquerda não é quanto pior, melhor. Um tempo atrás, espalhou por aí um vídeo de um certo webcomunista stalinista chamado Ian Neves, que falou exatamente isso, que os aceleracionistas supostamente querem piorar a vida da classe trabalhadora para que eles façam a revolução mais rápido. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Isso é um absurdo. Tá? Aceleracionismo de esquerda não é ser contra votar no Lula. Tá? De novo, voltando para o YouTube. Um tempo atrás, um certo youtuber comunista, que eu não lembro o nome, acusou o Jones Manuel de ser aceleracionista porque ele é contra votar no Lula e por isso ele supostamente seria a favor de piorar a vida da classe trabalhadora, por isso fazer a revolução mais rápido, e por isso ele seria um aceleracionista. Não tem nada a ver com isso, isso também é um absurdo. Ser aceleracionista não é ser a favor de votar no Lula também, não tem nada a ver com votar ou não no Lula, apesar de ter vários aceleracionistas petistas por aí também. Não é acelerar o capitalismo em si até colapsar o próprio sistema, não é isso. Apesar de ter gente que defende isso, não é o caso do aceleracionismo de esquerda que eu vou falar aqui. E não é o aceleracionismo como desenvolvido pelo Nick Land, ou teóricos da extrema-direita estadunidense, como, enfim, Nick Land, como no caso do que a Clarice falou aqui. Minha fala vai divergir um tanto da fala da Clarice, vocês vão ver. Bom, entendido o que o aceleracionismo de esquerda não é, vamos para o que ele é. Bom, esse termo não foi criado pelo Nick Sanac e pelo Alex Williams, mas se popularizou a partir do manifesto que eles escreveram. Esse termo aceleracionismo surgiu primeiro com Benjamin Noir, que escreveu um livro acusando Deleuze-Guattari, Lyotard e Jean Baudrillard de serem aceleracionistas, porque eles veriam uma saída para o capitalismo no interior do próprio capitalismo, na aceleração dos processos do próprio capitalismo. E depois Mark Fisher, em um texto de 2013? 14? De 2014, chamado Avatar, Exterminador do Futuro versus Avatar. Ele toma para si esse termo, ele assume o termo aceleracionismo para si, e depois o Nick Sanac e o Alex Williams procuram fundamentar melhor fundamentar melhor e sistematizar teoricamente o que seria o aceleracionismo de esquerda. Depois outros autores, enfim, que eu não vou entrar aqui por causa do tempo, claro. Mas eles são filósofos e economistas ingleses que foram orientados pelo Mark Fisher, né? E eles têm uma inspiração bem ampla em vários autores. O Marx, Deleuze-Guattari, Nick Land, David Harvey, Stafford Beer. Né? Marx e David Harvey para a economia, Deleuze-Guattari na questão ontológica, o Land
o Land também em partes, e Stafford Beer na questão cibernética, que a gente vai falar. Bom, qual que é a chave para a gente contrapor aqui o aceleracionismo de esquerda às teorias da comunização? Eles defendem, ao invés de recusar a mediação e a abstração das máquinas sociais, eles procuram tomá-las e controlá-las para os fins do comum. De novo, isso não é o que muitos aceleracionistas de outras vertentes defendem, mas é o que eles defendem. Bom, a gente precisa falar da herança luminista de Sir Neck Williams. Eles defendem um projeto que seja racionalista e universalista. Eles entendem que, para se contrapor a um sistema universalista que é o capitalismo, a gente precisa de um projeto que seja igualmente universalista. E que precisa recuperar esse racionalismo que está presente tá presente nas ideias marxistas desde o início, mas foram se perdendo aos poucos. Como também a questão do prometeísmo, que é a razão como recusa do dado e a recriação do mundo. Do dado, no caso, o que está dado para nós. A natureza, a physis grega, enfim. O prometeísmo defende o progresso da razão, da ciência, e que o progresso da razão e da ciência tem que ter como objetivo a gente possibilitar que a gente molde o mundo ao nosso favor. Esse que é o prometeísmo. Isso não é algo novo, tá? Em Marx e Engels, inclusive, essa palavra é usada algumas vezes, o prometeísmo. Só que no desenvolvimento do marxismo isso foi se perdendo. Inclusive, até chegar ao ponto que teóricos do ecossocialismo, como Michael Liu e tal, se contraponham explicitamente a esse prometeísmo marxista. Eles entendem que a gente tem que resgatar. Aí, uma contraposição muito comum ao prometeísmo, como é feito pelos ecossocialistas, é que, bom, foi esse prometeísmo iluminista que criou a crise ecológica que a gente se vê hoje. Mas o prometeísta, o defensor do prometeísmo, responde que não foi o prometeísmo iluminista que criou a crise ecológica. Não foi o trabalho da razão sobre a natureza. Foi justamente o contrário. Foi a gente permitir que a gestão dos recursos e que o progresso da razão e da ciência fossem geridos por um sistema que é impessoal, que é irracional, que é o capitalismo. Então, a resposta para a crise ecológica não seria você negar o prometeísmo, negar o progresso da razão e da ciência entendida por esse neo-iluminismo. Seria, na verdade, propor uma supremacia dele sobre o capitalismo, que é um sistema irracional e impessoal. E o progresso da razão e da ciência é o que pode permitir a gente compreender a natureza para ir contra esses processos negativos que estão gerando a crise ecológica. Bom, então é isso que eles defendem. A aceleração tecnológica, para além dos limites do capital, direcionada não por ele, mas por um trabalho racional, um trabalho prometeico. Automação, esperação do trabalho produtivo. Eles entendem que a aceleração tecnológica, a aceleração da razão, da ciência, podem fazer com que o trabalho produtivo seja superado um dia, substituído pelo trabalho maquínico e tal. Isso é uma coisa que eles puxam de Marx também, em partes, tá? Porque Marx não tinha como prever isso no século XIX, mas ele tem um texto que está nos Grundrisse, que é conhecido como Fragmento sobre as Máquinas, em que ele especula sobre o papel emancipador da tecnologia. E que, em uma sociedade não mais regida pelo capital, a tecnologia teria um papel extraordinário de diminuir a jornada de trabalho, de permitir que as pessoas tenham mais tempo para lazer, para família, para se desenvolver pessoalmente. Então, Marx já diz isso nos Grundrisse, né? Eles pegam isso e trazem para o século XXI, defendendo a automação total da economia produtiva e a superação do trabalho. Em Inventing the Future, eles chegam até a especular sobre um futuro em que o trabalho seja opcional,
né? Em que, enfim, claro que no sistema atual isso traria muitos problemas, mas eles propõem medidas para se contrapor isso. Mas outra questão importante, que tem a ver com a aceleração tecnológica, a apropriação da cibernética das tecnologias digitais. Em um horizonte comunista, a gente pode pensar no uso da cibernética para planificação econômica, como foi uma tentativa de fazer no Chile, por exemplo, com o projeto CyberSyn, que é um projeto extraordinário em vários sentidos, feito pelo Salvador Allende antes do golpe militar. 2 minutos? Tá, vou acelerar aqui. Enfim, e o uso de tecnologias digitais seria um meio, por exemplo, de implantar democracia direta de um jeito mais fácil, através da democracia digital. Vou ter que acelerar um pouco aqui. Bom, enfim, eles defendem a apropriação total da infraestrutura capitalista, só que direcionada para os fins comuns. Então a gente tem os meios de produção, tecnologia, meios digitais, mídias, etc, 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 porque eles respeitam toda a infraestrutura desenvolvida pelo capitalismo. Então o ponto é esse, a gente tomar todos os espaços possíveis e usar eles a nosso favor, para fins comuns. Mas o ponto principal aqui é a crítica deles ao localismo. Lembra que eu falei da necessidade de um projeto universalista? Esse é o ponto. Algo como as teorias da comunização, dentro do capitalismo globalizado, necessariamente acabam terminando em um localismo. Em pequenas comunas localizadas que não são capazes de enfrentar o capitalismo mundial integrado, como o Guattari gostava de dizer. Isso é demonstrado pelas experiências sociais, como a Zapatista, que, enfim, é uma experiência extraordinária em vários sentidos também, mas que acaba ficando localizada só em um lugar em Chiapas, no México, não consegue expandir. Então, por isso que a gente precisa da mediação institucional, da abstração quantificadora para enfrentar o capitalismo globalizado. Porque a gente precisa de um projeto de larga escala, universalista, que enfrente ele por dentro. Enfim, isso é uma questão que eu estou desenvolvendo ainda, mas eu vejo que essa tensão é uma coisa que está presente na esquerda radical desde o início. A gente vê nas polêmicas de Marx com Bakunin, de Lenin com Machno, de Bordiga versus conselhistas também. Aí, hoje a gente está vendo aceleracionismo versus comunização, etc. E se faz hoje um trabalho de tentar uma síntese possível entre essas duas tendências, talvez uma aceleração destituinte. Mas isso é um projeto ainda em andamento, que não tem nada definido ainda. Um autor que está pensando isso hoje em dia é o Ray Brassier. Ele está tentando conciliar o que é hoje o aceleracionismo de esquerda com a obra do Paul Mett, que é um comunista de conselhos. Não, já acabei aqui. Então é isso, gente. Agora, encerrando a parte do Gabriel Show, vamos agora para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para alguma pessoa da mesa? Façam perguntas. Você falou da internacional da Síria, mas é interessante perceber como esse negócio do líder parece algo meio uma alucinação transcendental de uma certa forma, que ele vem toda a representação como sobredeterminante das relações sociais. E talvez uma saída para essa possível síntese que você está pensando seja, você pensar que existem relações sociais que já escapam ao domínio do Estado e que talvez você tenha que ter um Estado que tem essa pretensão mais universalista, mas que ele ao mesmo tempo seja o mais mínimo possível. Acho essa colocação muito boa. E é uma coisa que eu ia pensar lá no finalzinho, que não deu por causa do tempo. Mas eu acho que uma síntese possível justamente seria um projeto universalista, mas que no interior dele respeite as multiplicidades de diferentes modos de vida. Que é uma saída que a gente precisa
precisa pensar, principalmente no contexto do Brasil, por exemplo, que a gente tem povos originários que vivem aqui. E será que esse universalismo vai abranger esses povos originários? Na minha opinião, tem que abranger, mas isso não é uma questão trivial de se pensar, né? E, de fato, achei boa sua primeira colocação sobre já existirem relações sociais que fogem ao domínio da representação, né, e tal. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Comentário para a colocação. Você comentou, né, mesmo que já no final, rapidamente, da apresentação, a questão zapatista, né? Eu sou anarquista também, já puxo um lado mais do Proudhon, né? E tem uma curiosidade muito grande também por esse fenômeno pré-revolução soviética, que foi a Revolução Mexicana. Mas nos meus estudos, isso que você tentou apontar como uma coisa à parte, uma coisa diferente ali, que deu certo, né? Mas também puxa muito essas ideias anarquistas, comunistas, se assemelham, né? Antes até. Eu comecei a olhar para o resto da América Latina e eu percebi que aquilo que é muito aparente em Chiapas também aconteceu e existem vestícios em outros espaços. Só que o que eu tenho encontrado é que esses espaços eles sempre acontecem dentro da nomenclatura de pueblo, que seria, né, o legado, né, cooperativo que esses povos originários deixaram, né, na verdade cultivaram, aprendiam até hoje, sobrepujado pela a pragmática colonialista espanhola, né, que é diferente tanto da portuguesa quanto da inglesa, né. E aí, através desse processo de sobrevivência mesmo desses povos, eles se transmutam para essa organização social governamental que é o pueblo, né. Mas era mais ou menos para comentar assim, muito interessante, né? Eu acho também que a gente deveria estudar mais esses espaços, mas principalmente de Chiapas, que é um movimento curioso, que ele fica dormente muito tempo, depois ele volta com muita coisa, mas também, só para provocar para falar que também tem alguns lugares na Colômbia, no Peru, que também são fontes muito boas para a gente beber dessa água, né? Sim, com certeza. O exemplo zapatista, na minha opinião, é o mais interessante da gente estudar de todos esses, mas a gente tem espaços, que a gente pode dizer, espaços comunais, autônomos, experiências desse tipo em vários lugares. Eu citei também Nestor Makhno, né, ucraniano, que por um tempo esteve à frente de uma chamada Terceira Revolução Russa, que foi um fracasso, né? Que foi uma revolução mais de viés anarquista, que foi esmagada pelos bolcheviques. A gente tem tudo isso. Achei muito boa essa colocação. Agora, se eu for puxar, puder vender o meu peixe anarquista floriano, eu só vou dizer para tomar um pouco de cuidado com a universalização de todos os povos. Onde eu, meu autor, criticamos. É um dos centros da polêmica dele com Marx, inclusive. Tudo bem.